A Organização Mundial de Saúde alerta para os casos de depressão no Brasil. Segundo a OMS, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. E para falar sobre esse assunto, eu converso aqui no nosso estúdio com o psiquiatra Marcos Mendes. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite. Quando se fala em incapacitante, como a depressão pode tornar uma pessoa incapacitante? Então, a depressão é uma doença incapacitante que cresce de 10 a 15% em relação ao mundo, tá? E ela cursa com tristeza do paciente, com choro fácil e falta de energia, que são dos principais sintomas do paciente depressivo. Bom, existe um mito, eu não sei se é um mito, mas algumas pessoas, elas acreditam que uma pessoa com depressão, ela não se alimenta, ela não toma banho, ela se isola, não trabalha. Necessariamente ele apresenta esse tipo de comportamento ou existem pessoas que mantêm a rotina normalmente? Não, existem pessoas que mantêm a rotina normalmente, mas com mais frequência são pacientes que têm esses sintomas sim. São pacientes que têm choro fácil, anedonia, que é a perda do interesse pelas atividades que o paciente sempre tinha vontade de fazer, hipobulia, que é quando o paciente tem vontade de executar algo, só que ele se sente fraco, indisposto, sem força, sem ânimo para executar aquela tarefa. Além desses sintomas, o paciente pode dormir muito ou não dormir de maneira alguma. É uma fuga, o sono? Sim, é uma fuga para ele se esconder do sofrimento dele. Tá? O apetite pode estar aumentado, pode estar diminuído também. Tá? Pode cursar também com sintomas psicóticos, que são sintomas de alucinações auditivas, visuais, táteis, olfativas e até delírio de perseguição. Bom, ele pode apresentar um dos sintomas ou necessariamente tem que apresentar esse quadro todo de sintomas? Não, existem os critérios de diagnóstico da depressão, tá? São pelo menos 5, tá? Dentre esses que eu citei. E o que causa a depressão? Olha, existem fatores ambientais e fatores neurobiológicos, tá? Ainda não tem uma causa definida, tá? Sabe-se que existe a diminuição dos neurotransmissores que estão envolvidos na depressão, que é a serotonina, dopamina e noradrenalina. É verídica essa informação de que a questão de um familiar ter depressão, isso pode influenciar nas gerações seguintes, pode ser transmitida de geração em geração, hereditária? Sim, hereditária não, genética sim, tá? A geneticidade da depressão é muito forte, tá? Então deve ser levado em conta no diagnóstico da depressão. Doutor, uma pessoa com problemas psiquiátricos que percebe que necessita de um atendimento, ela deve buscar um psicólogo, um psiquiatra. Qual é a diferença do atendimento em saúde do psiquiatra e do psicólogo? A principal diferença do psiquiatra para o psicólogo está na formação. O psiquiatra, ele estuda 6 anos de medicina, depois faz mais 3 anos de residência em psiquiatria. O psicólogo não, ele já entra direto na psicologia e cursa 5 anos, tá? O psiquiatra, ele tem como objetivo de diagnosticar e tratar o paciente com medicamento ou outras alternativas. O psicólogo, ele faz o tratamento adjacente, só que ele anda aliado ao psiquiatra. Então, um paciente que apresenta um desses sintomas que o senhor já mencionou aqui, a quem ele deve buscar? O psiquiatra. O psiquiatra. O psiquiatra. E o psiquiatra vai encaminhar, se necessário, para o psicólogo. Doutor, a gente tem visto aí, ultimamente, alguns casos que vem crescendo entre os jovens, depressão, e alguns casos também que levam até o suicídio. Por que entre os jovens? Olha, a prevalência da depressão são na faixa etária de 15 a 35 anos, tá? Essa faixa etária foi diminuída nos últimos anos. Antigamente era de 25 a 35 anos, tá? E o sexo mais prevalente é a mulher. São 3 vezes mais prevalente na mulher do que em homens, tá? Atribui a vários fatores, dentre eles a tecnologia, que os jovens estão muito refugiados àquele mundo da internet. A rede social. As redes sociais. Bom, qual é o tratamento indicado hoje para um paciente com depressão? Ainda se utiliza a internação, o isolamento, algum tipo de medicação, as medicações fortes que
A gente vê em novelas, em televisões, os pacientes com depressão, geralmente uma novela terminou recentemente que a pessoa é encaminhada para um hospício, lá tem tratamento com eletrochoque. Isso ainda existe? Olha, eletrochoque não, tá? O que existe no lugar do eletrochoque é eletroconvulsoterapia. Isso é um procedimento seguro, tá? Feito em ambiente hospitalar, com anestesista, onde o paciente não sente dor nenhuma, tá? E quanto ao tratamento da depressão, existe tratamento medicamentoso e a neuromodulação psiquiátrica e neurológica, que está atribuída também à psiquiatria, tá? Que é a estimulação magnética transcraniana, que ele vai substituir as medicações no tratamento. Como? Tem uma bobina magnética no aparelho da estimulação que vai gerar um campo magnético, tá? E vai estimular a área responsável pelos sintomas depressivos. O tempo de resposta é mais curto do que as medicações. Ainda existe algum tipo de, vamos falar, vergonha de uma pessoa de entender que está necessitando de um tratamento psiquiátrico e buscar um tratamento psiquiátrico? Eu não diria vergonha, eu diria falta de energia, pois o paciente que está com depressão, ele fica muito debilitado, ele não tem coragem nem para ter sua própria higiene pessoal. Como é que as pessoas em volta, os familiares, os colegas de trabalho, pode identificar que aquela pessoa está precisando de ajuda? No comportamento do paciente, tá? Como ele convive diariamente com as pessoas, as pessoas que estão envolvidas diretamente com ele podem começar a observar o comportamento dele, tá? Ou o comportamento em casa, ou no trabalho, se está dormindo muito, se está dormindo pouco, se está se alimentando muito, se está se alimentando pouco, como é que está a sua higiene, tá? Como é que está seu humor, seu afeto perante as pessoas envolvidas. Existem campanhas nacionais e que chamam bastante atenção, são muito bem divulgadas em televisão. Uma delas é o Setembro Amarelo, que é de combate ao suicídio. Essas campanhas, elas têm tido alguma efetividade? Sim, porque elas alertam aos familiares e às pessoas mais próximas daquelas pessoas que estão sofrendo de depressão, que não procuram ajuda, ou pessoas que já estão fazendo tratamento para a depressão, que não falam para o seu médico ou para o seu psicólogo que está tendo ideações suicidas. E existe a relação entre a depressão e o suicídio? Sim. A depressão, ela deixa o paciente sem força alguma, tá? Ele tem um sentimento de desvalia, achando que nada vale a pena, se culpando por tudo aquilo. Então, tudo isso vai levar ele a se refugiar em algum local. Ele não tem mais força nem para sofrer, então ele vai querer tirar a própria vida. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso jornal, Dr. Marcos Mendes, psiquiatra. Muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite.